Vamos então para a segunda fase. A segunda fase vai ficar exatamente igual a essa. O que seria exatamente igual? Começa com o início do primeiro grupo, vai fazer final do primeiro grupo com o início do segundo grupo, faz para o mesmo sentido e termina no final do segundo grupo. Vão ser 12 ranhuras por grupo, nós vamos deixar 6 ranhuras em branco e vamos usar mais 12 ranhuras para o segundo grupo, deixando mais 6 ranhuras em branco antes de recomeçar o grupo. Lembrem que agora vai entrar aquela regra do 2/3 do passo polar. Meu passo polar é 1/12. Então eu vou fazer mais ou menos 2/3 de 12. Se fizer 2/3 de 12, colocando na calculadora, 12 vezes 2 dá 24, dividido por 3, vai dar 8. Exatamente, não deu vírgula aqui, então a segunda fase começa na ranhura 8. Só que lembrem, é mais ou menos. O que é esse mais ou menos? Vamos verificar. Onde é que é a ranhura 8? Então vamos lá. Começou aqui a primeira fase, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui começaria a segunda fase. Só que o que acontece? Nós temos 3 grupos. Se eu começar aqui na 8, eu vou ter o 1/12 aqui, eu vou ter o 1/10 aqui e vai cair o 1/8 aqui. Só que o 1/8 compartilhando aqui não pode, é camada única. Camada única significa que cada ranhura eu só posso ter uma bobina. Eu já tenho uma bobina nessa ranhura aqui, então, por ser única, eu não posso ter outra aqui. Então, se eu tenho que ter 3 e eu não posso usar aqui, então vou ter que usar essas 3 aqui. Então, em vez de começar na 8, eu vou ter que começar na 7. Então, o meu mais ou menos 8 caiu na 7, porque eu preciso de 3 ranhuras para colocar 3 bobinas. Então, vamos lá. Aqui começa a fase 2, igual a essa, 1/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela vai terminar aqui. Onde é que é o meio do caminho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Então, primeira bobina do primeiro grupo da fase 2 está aqui. As outras bobinas vão dentro. 1, 10. E a outra é 1, 8. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Embaixo, exatamente igual. Então, daqui até aqui, um meio aqui. Então, vamos lá. Esta é a primeira bobina. E dentro dela irão as outras 2 bobinas. 1/10 e 1/8. Bobinas concêntricas, o início é na esquerda e o fim por dentro aqui na direita. Este então é o primeiro grupo da fase 2, que por enquanto está igual à fase 1. Próximo grupo da fase 2. Faremos o mesmo que nós fizemos com a fase 1. O que nós fizemos com a fase 1? A fase 1 ocupou 12 ranhuras e deixamos 6 ranhuras em branco. Então, vamos fazer a mesma coisa na fase 2. Fase 2 ocupou 12 ranhuras, vamos deixar 6 em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em branco. Então, aqui começa o segundo grupo. Tamanho 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até aqui. Metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o pico. Então, vamos lá. Primeira bobina do segundo grupo, 1/12. Segunda bobina do segundo grupo, 1/10. E a terceira bobina
do segundo grupo, 1, 8. Vamos ver se fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Embaixo exatamente igual. Ou seja, daqui até aqui, com o meio aqui. Então, vamos lá. Aqui ficou a bobina 1,12. Aqui é a bobina 1,10. E aqui a bobina 1,8. É concêntrica, ou seja, início na esquerda, fim na parte de dentro à direita. Então, segundo grupo, igual à primeira fase. Se a primeira fase a seta está para cá, essa aqui tem que estar a seta para cá. Se a primeira fase a seta está para cá, essa aqui tem que estar com a seta para cá. Comecei aqui no primeiro grupo, então aqui também vai começar. Lembrando que agora a segunda fase é 2, 5. Então, aqui é o 2, fez a seta para cá, como aqui também seta para lá, ó. Na fase 1 eu liguei fim com início, então a fase 2 eu vou ligar fim com início. A fase 1 terminou no fim do segundo grupo, então aqui também vai terminar no fim do segundo grupo. Esta é a fase 2, exatamente igual à fase 1, deslocado de mais ou menos 2/3, que no nosso caso mais ou menos 2/3 deu um deslocamento de 7. Vamos agora à terceira fase. Aplicamos o mesmo que nós aplicamos da segunda fase em relação à primeira. Vamos fazer agora da terceira fase em relação à segunda. Ou seja, a segunda fase começou na ranhura 7. Então, a terceira fase começa na ranhura 7 em relação à segunda fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui começa a terceira fase. Mesma coisa, tudo igual. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Então, vamos lá. Primeira bobina do primeiro grupo da fase 3, 1,12. As bobinas seguinte, 1,10. E a última bobina, 1,8. Então, fechou o grupo, primeiro grupo da fase 3. 1,8, 1,10, 1,12. Embaixo, exatamente igual. Então, é daqui até aqui, com o meio aqui. Então, vamos lá. Esta aqui é a bobina 1,12. Por dentro vai a 1,10. E mais dentro a 1,8. Concêntrica, todos com o mesmo centro. O que acontece? Início aqui e fim na parte de dentro à direita. Então, este é o primeiro grupo da terceira fase. Vamos agora ao segundo grupo da terceira fase. Exatamente igual à primeira. O que significa exatamente igual à primeira? Ocupamos 12, deixamos um espaço de 6 e fizemos as outras 12. Então, a mesma coisa. Fase 3, ocupou 12, vamos deixar 6 em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos começar o segundo grupo. Todos os grupos têm tamanho 12. Então, a primeira bobina, a bobina 1,12 do segundo grupo, começou aqui, vai 12 ranhuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrem que essas ranhuras são do motor. E o motor, ele é um círculo. Então, começou numa ponta, dá a volta. Quando chegar aqui, já está o início de novo. Então, quando nós chegamos nessa última ranhura, essa ranhura aqui está na sequência. Só que como ele é um motor, é como se estivesse fechando uma folha. Então, dobra aqui, encosta, termina aqui e segue ali. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, está aqui. Metade deu exatamente aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós faríamos
a primeira bobina vai até aqui e ela desceria aqui. A bobina 110 vai por dentro e a bobina 18 vai aqui por dentro. Então, 3 bobinas, fechando o grupo, embaixo exatamente igual, ou seja, daqui 10 e 8. E elas começam aqui e terminam aqui, ó. É a 12, 10 e 8. O grupo, como é que funciona? Concêntrico, concêntrico, início tá aqui e o final vai ser a parte de dentro na direita. Então este grupo termina aqui. Então vamos lá. Um grupo, segundo grupo, terceira fase. Falta agora ver a ligação. Para fazer a ligação da terceira fase, é exatamente igual à ligação da primeira fase. São todas iguais, só que ela está deslocada. Então, o que acontece? Da fase 1 para 2, eu fiz um afastamento aqui de 7. Então, de 2 para 3, também tem um afastamento de 7. Então, aqui começa a 3. Lembrando que nossa fase 3 é da 3 a 6. Então, vamos lá. Como é que ficou na primeira? Entrou aqui, seta para lá. Então, entrou aqui, seta para lá. Como elas são assimétricas, as setas são para o mesmo lado. Então, aqui também vai para lá. O que aconteceu na primeira? Na primeira, nós viemos aqui, fim com início. Então, na fase 3, mesma coisa. Entrou aqui, eu vou ligar o fim com início. Aqui. Fim com início. O que aconteceu na primeira fase? Na primeira fase, terminou no fim do segundo grupo. Então, o fim do segundo grupo está aqui. Aqui vai me terminar a terceira fase. O fim da terceira fase é o 6. Então, esta é a terceira fase. Exatamente igual à primeira, com 6 espaços entre elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui o outro grupo. Terminou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui os 6 grupos. Então, ficou bem distribuído, exatamente como a primeira. Terceira fase concluída. Vamos, então, às verificações. Quais são as verificações? Camada única. Só pode ter uma bobina por ranhura. Então, vamos passar os olhos aqui e vamos ver se cada ranhura tem apenas uma bobina e ver se não ficou nenhuma ranhura sobrando, não ficou nenhuma ranhura em branco, e se não tem nenhuma ranhura com 2 bobinas. Olhando, não tem nenhuma ranhura com 2 bobinas. Então, tá ok. Segunda verificação é a terceira regrinha aquela. O que diz a terceira regra? O terminal 6 tem que cair entre o 1 e o 2. E aconteceu isso. Está aqui o terminal 6, caiu entre 1 e 2, então está correto. Então, fizemos a distribuição, não ficou sobrando nem faltando bobina ou ranhura, e as ligações estão conforme a ordem.